Galera, vocês conhecem o Dr. Octopus? Ele é um brilhante cientista que desenvolvia um conjunto de 4 tentáculos mecânicos, controlados por direcionais presos ao abdômen. Para a manipulação de material radioativo, ele utilizava esses tentáculos de alta resistência. No entanto, devido a uma explosão, os tentáculos se fundiram acidentalmente no seu corpo, dando-lhe a habilidade de controlá-los com o pensamento e ao mesmo tempo deturpando sua mente, fato que o transformou no Dr. Octopus, megalomaníaco, fora de lei, possuidor de 4 possantes tentáculos mecânicos. Mais tarde, os tentáculos foram separados de seu corpo, mas o vilão continuou com a capacidade de controlá-los mentalmente, mesmo a grande distância. Nas primeiras histórias, seu ponto fraco era a pouca visão, tornando-se virtualmente cego sem os óculos. Também foi desenvolvido um caso amoroso do vilão com a tia May, com quem quase se casou, sendo interrompido na última hora por um ataque do Cabeça de Martelo. Após esse episódio inusitado, o casal não voltou a se juntar, alegando-se que o doutor voltou a ser dominado pela loucura. Para comprovar esse diagnóstico, ele apareceu em uma história na qual obrigava cirurgiões a reimplantarem os tentáculos em seu corpo. Tempos depois, sem saber desse fato, Homem-Aranha arranca um dos tentáculos, causando uma grande dor e desespero no vilão. Outros eventos importantes do qual participou foi a morte do Capitão Stacy, pai de Gwen Stacy, e a morte de um irmão de Betty Brant, e a quase morte da Gata Negra. Na saga do clone, foi morto por Kane, o clone assassino do Homem-Aranha, mas depois voltaria. Durante o período de sua morte, foi substituído por uma versão feminina, a Doutora Octopus. O Dr. Octopus, ele foi o 28º maior vilão dos quadrinhos de todos os tempos, pela IGN em 2009. Ele é um arqui-inimigo do Homem-Aranha, estando nas HQs desde o começo das revistas do Aracnídeo. A sua primeira aparição foi na revista The Amazing Spider-Man número 3, em julho de 1963. Ele foi criado pelo roteirista Stan Lee e o artista Steven Ditko. Fala galera, beleza? Aqui é o William Ventura e continuando com a saga Spider-Man, hoje eu vou trazer o Dr. Octopus. Lembrando galera, que quem quiser mandar seu boneco para o quadro Faça o Meu Boneco, é só mandar para o endereço que está aqui na tela. Valeu! Galera, para começar, eu tive que abrir o boneco, tirar todo o parafuso, tirar aquele LED que tinha no peito e vou tirar todas as rebarbas. Aqueles pininhos também que seguram as pernas e os braços do boneco, eu tive que tirar para poder deixar ele na posição desejada. Agora, essa parte do pé dele eu fiz como eu ensinei em outros vídeos. Eu fiz um corte no calcanhar e inclinei o pé dele e colei com cola de contato. Ficando dessa forma a posição, ele vai se segurar todo, vai ser a sustentação do boneco, vai ser toda nos tentáculos. Então, para fazer a cabeça dele, eu arranquei aquela parte de cima, arranquei o tampo da cabeça dele para poder remodelar a parte do cabelo dele. E o cabelo do Mercúrio, ele é muito espetado e eu tive que tirar toda a parte de cima. Como o Dr. Octopus ele tem o rosto mais quadrado, mais avantajado, a parte da mandíbula dele, o queixo, eu tive que remodelar toda essa parte. Então peguei um pedacinho de epóxi e fui fazendo todo o detalhamento, sempre olhando na referência, para sair o mais parecido possível com o personagem que você está fazendo. Então é importante você ver o detalhe que destaca mais no seu personagem para poder reproduzir no boneco. Então, como o rosto dele é mais quadrado, o queixo dele é mais cheio, eu estou fazendo essa remodelagem do maxilar dele.
sempre detalhando bem, tirando toda a emenda, para não parecer uma barba. Se você deixar aparecer a emenda, vai parecer que é uma barba e não vai ficar legal o resultado do boneco. Então vai sempre alisando com água e álcool, uma mistura de água e álcool. Pode usar azeite ou algum tipo de óleo de cozinha também para alisar, mas eu prefiro água e álcool. Agora, para fazer o cabelo, eu fiz uma bolinha de epóxi e coloquei em cima da cabeça dele. E agora é só modelar. Então a gente vai sempre puxando para baixo, puxando para as laterais, sem apertar essa parte que está sendo esticada, para o cabelo dele, a parte de baixo do cabelo, não grudar na cabeça, não ficar aquela assim, como se eu estivesse querendo tirar a emenda. Você vai deixar ela mais levantadinha mesmo. A gente vai mais arredondar a parte de cima, alisando para tirar as digitais, porque não fica um resultado legal no boneco no final. Depois de feito esse cabelinho de cuia do Dr. Octopus, eu vou pegar e dar o efeito de fios com estilete. Então eu vou fazendo sempre ao redor da cabeça primeiro, ao redor do cabelo, né, no caso, e sempre fazendo assim, como se estivesse saindo do meio da cabeça. É do meio da cabeça para fora que eu vou fazendo os cortinhos, para dar um efeito de fio de cabelo mesmo. Então a gente vai fazendo, detalhando bem, e para não dar aquela impressão de capacete, na lateral, na beirinha embaixo, em algumas partes, não em todas, senão vai perder o corte do cabelo do boneco, a gente vai fazendo algumas aberturas, vai fazendo algumas ranhuras, para dar uma impressão de cabelo mesmo, até porque o cabelo dele não vai ficar certinho. Ficou dessa forma, deu um efeito bem legal, está bem de acordo com a referência que eu usei. Ficou dessa forma. Agora, com massa epóxi, a gente vai tirar toda a emenda das juntas do boneco, sempre detalhando bem. Se o seu boneco tiver algum detalhe na roupa, refazer o detalhe na epóxi. E agora, com massa de biscuit, eu estou fazendo esse cinturão. Como eu usei várias referências, eu achei interessante fazer esse cinturão de metal, para não parecer assim que está saindo do corpo dele, que está preso direto no corpo. Então achei legal para dar um ar de mais agressivo no boneco. Então eu fiz essa parte de metal para segurar os tentáculos do Octopus. Então eu estou detalhando bem, fazendo alguns detalhes como se fosse uma roupa biônica, cibernética. Então eu estou fazendo bastante emenda e detalhes, fiz alguns botões. E agora eu vou fazer essa parte que é como se fosse a parte que está ligado na medula dele, na parte neural do Octopus, que é o que vai dar os comandos para os tentáculos. Então eu resolvi fazer dessa forma. Eu achei bem legal. E agora, depois de colar dessa parte, eu vou fazer a parte de trás desse cinturão que segura o boneco. Sempre detalhando bem, fazendo todas as emendas certinho. Agora, os tentáculos, eu fiz os tentáculos de biscuit. Então eu fiz como se fosse uma cobrinha de biscuit. E com um papel mais duro, esse é um papel cartão, atrás das estecas, a parte de trás da caixinha de esteca, eu estou fazendo os detalhes dos tentáculos dele. Então eu dei um espaçamento um pouco menos de 1 centímetro um do outro. E eu fui fazendo dessa forma para fazer os gominhos, aqueles gominhos que tem no tentáculo dele, que é o que, no caso, daria um movimento para os tentáculos. Então eu estou fazendo, é só fazer dessa forma, galera, que é bem fácil.
Depois eu parti o tentáculo, eu esperei dar uma secada de umas 3 horas e parti o tentáculo em pedacinhos de mais ou menos 4 centímetros. E agora eu estou encaixando no arame para poder dar uma firmeza no tentáculo, pois são os tentáculos que vão segurar todo o boneco. Então eu enfiei uma parte, colei, aí eu passo cola só na pontinha e vou enfiando devagar. Tem que ter paciência, galera. É só ir fazendo devagarzinho que dá certo. Vai colocando e vai colando. Aí no final, depois de colocado, a gente vai cortar a ponta do arame. Porém, a gente tem que deixar uma sobra, uma pequena sobra, que é a parte que a gente vai colar na base. Então primeiro a gente cola o tentáculo na base e depois a gente faz o disfarce desse arame com biscuit, que no caso vai ser as garras que tem no tentáculo. Esse suporte da base que eu fiz aí é só para mim poder ter mais facilidade na hora de modelar o tentáculo para encaixar. Pois como são os pontos de sustentação dele, eu vou ter que colar a ponta do tentáculo no chão, fazer como se fosse uma ponte, grudar o pé dele, e depois a outra parte do tentáculo eu vou grudar o outro pé, sempre disfarçando, para dar a impressão que é o próprio tentáculo, que é somente o tentáculo que está sustentando ele. Então eu fiz dessa forma, e para ter 4 pontos de sustentação eu fiz esse poste para poder grudar um dos tentáculos. Todos eles eu fiz da mesma forma, com arame, para poder dar bastante firmeza no boneco. Então eu vou colar um pé dele nessa parte e um pé no tentáculo de trás, colando pelo calcanhar. Então vai dar uma sustentação, ele vai ter vários pontos de firmeza ali. Ficando dessa forma, agora eu posso começar a modelar a armadura dele. Eu quis fazer esse Octopus de armadura que é a versão que eu acho mais interessante dele. Porque aquela outra que tem aquela roupa verde, que é só a roupa de tecido, ele fica muito simples, ele não fica com cara de vilão, de periculosidade, ele não dá essa periculosidade para ele. Agora, para fazer as ombreiras, eu fiz uma plaquinha de biscuit, cortei no meio e colei na parte de cima do ombro do boneco. Sempre detalhando bem, juntando, tomando cuidado para não deformar o que você já fez. Agora, para fazer a parte do bracelete, eu só colei uma parte de biscuit mais fina e fui fazendo todo o detalhamento. Agora mandar um salve pro Gleidson, que fez o favor de entrar com a moto no vídeo. Então, valeu, Gleidson. Agora, para a parte da bota do boneco, eu fiz só a parte de cima da bota, que é uma parte que parece que é de metal, que eu queria fazer para parecer de metal, e a parte da frente da bota. Agora, com um pedacinho de papel cartão, eu fiz o óculos dele. Então eu estou cortando a parte das lentes e já a parte da perna do óculos. Aí ele ficou dessa forma. Agora, para poder encaixar perfeitamente no rosto do boneco, eu vou marcar com caneta bem o meio da lente, onde é essa lente que eu fiz. Então eu marco o meio e corto um triângulo para poder encaixar no nariz dele. Agora, para fazer a colagem do óculos, para facilitar o serviço, você coloca só um pinguinho de super cola no meio da testa do boneco.
e cola a parte da frente do óculos. Depois que secar, vai dar uma firmeza no óculos, aí cola as perninhas do lado. Aí ficou dessa forma a parte dos óculos. A armadura também já está pronta. A parte da bota ficou dessa forma. Aí, galera, o detalhamento da parte da bota, do bracelete, é sempre acompanhando a referência. Ou se quiser fazer alguma coisa da sua criatividade também, fica legal, torna a peça exclusiva. O poste eu fiz dessa forma e coloquei como se tivesse quebrado, por isso que está assim. Eu fiz essa parte da ligação quebrada do poste com um EVA. Agora, para dar um efeito no chão como se fosse uma quadra, como se fosse um chão de cimento, onde está o poste, eu vou pintar tudo de cinza. Agora, só para esclarecer, galera, o poste eu fiz com um cabide, esses cabides de pendurar roupa, esse cabide de plástico, eu serrei e fiz o poste. Agora, os tentáculos eu estou usando uma tinta prateada para pintar. Então, quanto mais efeito, mais prata você quer que fica, mais demãos de tinta você tem que dar. Para fazer o tentáculo, eu fiz com 3 demãos, para ficar bem prateado mesmo. Apesar do primer já ser cinza, o brilho ele só vem com as 3 demãos dessa tinta prateada. Agora, para dar um efeito de sujo no chão, eu passei a graxa de sapato líquida, eu passei bastante e estou tirando o excesso com um paninho, para poder dar um efeito de sujo no chão. Então a gente vai esfregando e vai fazendo. Os tentáculos, eu fiz a técnica de washed, com a graxa de sapato líquida. Então eu passei em todo o tentáculo e limpei com papel. Eu prefiro usar para fazer o wash na peça o papelzinho de papel higiênico. A cabeça já ficou dessa forma e eu já passei uma demão de tinta cor salmão e a parte que é de armadura, a parte amarela, eu tive que passar 4 demãos de tinta amarela. A tinta amarela ele é meio ruim de pegar. Então é bom passar umas 4 demãos. A parte do abdômen dele, eu peguei e achei que eu teria que dar uma encorpada nela. O boneco tinha ficado muito magro. Então eu fiz essa parte toda com biscuit. Depois de pintar a parte da roupa dele de verde, eu vou pintar a parte do cabelo dele. E o cabelo dele eu vou usar a tinta marrom. Sempre tomando cuidado para não borrar na parte que você já pintou. E depois de pintada toda a peça, eu vou fazer um washed em toda a parte do figurino do boneco, tanto a parte verde, que no caso seria a parte de tecido, quanto na parte de metal e a parte amarela da armadura. Então eu vou fazendo, tirando o excesso com papel, vou passando a graxa de sapato líquida e vou fazendo, sempre deixando a graxa entrar em todos os vãozinhos, que é isso que vai dar a profundidade no que você está fazendo. Então vai fazendo, fez uma vez, achou que não ficou bom, faz mais uma vez. E agora é a parte de colar o boneco. Essa parte, galera, tem que ter cuidado para você encaixar bem o boneco ali para poder fazer a colagem, para a sustentação dele ficar boa, senão ele vai cair da base. Os tentáculos, apesar de ter o arame no meio, eles não são capazes de ter uma sustentação total do boneco. Então é bom fazer a colagem dos pés dele no tentáculo. Aí depois de pronto, depois de pintado, colado o boneco, eu vou passar verniz vitral em toda essa parte do que é amarela, que é a armadura. Eu vou passar nos tentáculos,
Nas lentes do óculos, eu vou passar o verniz vitral também. Tudo que é brilhoso, eu passei o verniz vitral. Sempre lembrando de a parte que você não quer que seja brilhosa, é bom passar o verniz fosco para proteger a sua peça. E mesmo o verniz sendo fosco, ele dá uma vivacidade nas cores do boneco. Galera, gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seus comentários. Galera, vamos continuar divulgando o canal, vamos fazer esse canal crescer, vamos divulgar para os seus amigos, familiares. Galera, quem quiser ajudar o canal a comprar uma câmera nova para poder trazer um conteúdo melhor, com mais detalhes, é só entrar no site Kikante e deixar a sua ajuda. Valeu, galera. Obrigado a todos. Até a próxima. E fui.